Filipenses capítulo 4, e não obstante estarmos com a hora muito adiantada, porque já fizemos o nosso estudo bíblico à parte, antes de chegarmos ao estudo bíblico da carta aos Filipenses, propriamente dito, e termos esta escola. Nós estamos numa escola, isto é uma escola, a escola é todo o processo, é uma escola. Vamos ler no capítulo 4 apenas alguns versículos poucos, e então eu vou ler, ok? Fazendo um compromisso. Eu vou ler os versículos, sendo que a seguir me sento, e vamos ouvir os irmãos que estudaram a passagem, porque tem sido muito proveitoso. E às vezes perdemos bastante por não ouvirmos alguns irmãos. Bem, para não perder mais tempo. Versículo 15. E bem sabeis, também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalónica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Sem delongas, para não perdermos tempo, até porque temos pouco tempo. Vamos a isso. Eu gostava só de dizer uma coisa antes de vocês começarem. Eu não vou começar nada. Só dizer o seguinte: os crentes que são iniciados, mais iniciados, porque somos todos iniciados, mas os crentes que são mais iniciados no estudo bíblico, às vezes podem correr o risco de que os mais velhos como eu e mais experientes como eu falarem e depois direm assim: depois de ele ter falado já não tenho nada para dizer. Eis uma boa oportunidade para agora, que ainda ninguém falou, se chegarem à frente e começarem a falar, está bem? E portanto aproveitem. Irmãos, queria só dar um pequeno pensamento acerca do versículo 15. Já foi pedido aquele desafio acerca em que Paulo diz com respeito a dar e a receber no versículo 15. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Se nós formos ler a carta de Paulo desde o início até ao fim, há algumas coisas que nós vamos reparar. Os filipenses davam em vários aspectos. Davam no serviço, davam na evangelização e davam financeiramente. Vemos quando Paulo estava preso, eles ainda assim foram falar ainda mais acerca de Cristo. Quando havia dificuldades financeiramente, eles foram os primeiros a chegarem-se à frente. E vemos Paulo, por exemplo, a falar no versículo 3 dos vários cooperadores, inclusive Evódio e Sintique, que trabalhavam com ele no Evangelho. E este facto, pelo menos ao ler a carta, percebo que isto era o dar dos filipenses. A comunicação deles do dar era acerca disto. O receber, também vi acerca de um versículo no capítulo 1 e versículo 25, mas a partir do 21, em que Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados tenho a perda, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Não me admirava nada dos filipenses o receber que Paulo fala aqui, ser acerca das coisas espirituais. Eles querem saber mais acerca do Senhor, querem aprofundar mais na sua palavra. E, de facto,
isto é o necessário, era pelo menos o que vemos, eles não precisavam de mais nada. Apesar de eles terem enormes necessidades a nível financeiro, apesar de serem muito pobres, não me admirava deles este receber ser mais acerca das coisas espirituais, acerca mais da palavra do Senhor. E basicamente é isto, de certa forma é uma lição, eu vejo que é uma lição para mim, no sentido de nós, quando procurarmos dar, seja na parte de evangelização, seja até a parte financeiramente ou no serviço, e no recebermos mais das coisas espirituais e não das coisas neste mundo que nós sabemos que ficam e desvastam-se. Graças a Deus. Eu ainda, relativamente agora, aqui permitiu que o irmão Dário disse, relativamente ao dar e receber e as coisas espirituais, efetivamente para mim é mais o dar no sentido de dar espiritualmente. E o dar espiritualmente é, como diz o Senhor, cada um tomar a sua cruz e morrer para si mesmo. Foi Paulo que disse que, todavia, trabalhei mais que todos os outros, não eu, mas o Senhor em mim. Portanto, o dar é no sentido que, quanto mais nós nos damos ao Senhor, e dando ao Senhor é morrermos cada vez mais para nós, para que Cristo cada vez viva mais em nós, para que, tal como Paulo, recebemos mais de Cristo, Cristo vive cada vez mais em nós, e então é dar, morrendo para nós mesmos, para recebermos mais de Cristo, mas para nos darmos cada vez mais e mais. E, portanto, tal como Paulo disse, para que, todavia, trabalhei mais que todos os outros, não eu, mas o Senhor em mim. Portanto, esta dicotomia. Quanto mais morremos para nós mesmos, mais, ou seja, mais nos damos ao Senhor, mais o Senhor vem habitar em nós, espiritualmente, e mais temos, obviamente, para dar, porque temos o exemplo máximo do Senhor, que está neste mundo, sendo maior que todos nós, e maior que tudo, se deu a si mesmo. Era só isto. Graças a Deus. Vamos embora, vamos continuar, é para não perder tempo, cada minuto é muito precioso. A Bíblia diz para remirmos o tempo. Eu só queria também, não vou roubar muito tempo. Ainda na questão, não roubas tempo nenhum. ainda na questão com respeito a dar e receber, e aquilo que o Dário disse, não vou acrescentar absolutamente nada, mas o meu pensamento vai nessa direção também. E vemos a preocupação do apóstolo Paulo aqui ainda no capítulo 4 e no versículo 9, onde ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Ou seja, a preocupação do apóstolo Paulo de facto era a nível espiritual, essa era a preocupação dele. Era um ensino da palavra, era aquilo que eles ouviam, era aquilo que eles viam através do testemunho do apóstolo Paulo. E vemos mais à frente o apóstolo Paulo também revelar este sentimento em relação a Timóteo. Vemos na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 13, o apóstolo Paulo dizer isto a Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor e que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, essa era a preocupação número 1 do apóstolo Paulo. Tanto é que ele aqui mais à frente, logo no versículo 17, ele diz: não procuro dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Porque infelizmente, mais rapidamente a gente distorce a palavra, e isso é no abrir e fechar de olhos, do que falhamos nas nossas dádivas. E às vezes quase como que inventamos um novo evangelho à nossa maneira e pensamos assim: porque eu dou, então está tudo bem, e fazemos aquilo que bem entendemos. E a preocupação do apóstolo Paulo era precisamente essa. A preocupação dele era para que eles ouvissem, para que eles aprendessem, e para que eles vissem o testemunho dele naquilo que era o mais importante, que era a palavra. Porque depois então o resto vinha depois. Ou seja, a ordem seria essa. Porque se fizéssemos ao contrário, como os religiosos fazem, que é o dar, para quase que ficarmos bem com a nossa própria consciência, e depois então vamos fazer o resto. Mas o apóstolo Paulo preocupava-se, a preocupação era primeiro a parte espiritual, estarmos seguros, estarmos firmes, então isso depois vem voluntariamente, vem livremente o dar, e esse sentimento, se nós tivermos com o nosso foco no Senhor, e ainda agora falávamos no início e na oração em relação
ou Cristóvão, que está em Angola, e as necessidades são muitas, e a gente vê de facto que são muitas. O Cristóvão não nos diz para nós enviarmos dinheiro ou nos incita para que enviemos dinheiro porque ele está a precisar, não. Ou seja, o Senhor tem cuidado a seu tempo, e a nossa preocupação é essa, é de facto termos o cuidado na palavra. Depois, entretanto, tudo o resto é secundário. Claro que é importante, mas o principal é nós estarmos focados no Senhor e não fugirmos em nada daquilo que temos ouvido. E o apóstolo Paulo estava mesmo preocupado com isso, em dizer a Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Conserva, ou seja, não te deixes contaminar, não deixes distorcer por aquilo que possam dizer ao contrário daquilo que ele ouvia através do apóstolo Paulo, daquilo que ele via e daquilo que o apóstolo Paulo testemunhava através da obra. Possamos estar atentos e não fazermos ao contrário. Primeiro a parte espiritual e depois então o resto. O Senhor vai cuidar e vai mover corações nesse sentido. E era isso que os filipenses revelavam, como o Dário disse. Graças a Deus. Apenas uns minutos muito breves. Estes crentes, como nós percebemos, eram crentes pobres, mas que eram ricos. Um pouco como a igreja que nós vemos em Apocalipse, a igreja de Esmirna, em Apocalipse 2:9, em que o Senhor diz: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E estes crentes macedónios, que da sua pobreza deram acima daquilo que podiam dar, estes filipenses, eram pobres, mas por outro lado eram ricos naquilo que realmente importa, na sua capacidade de ajudar o apóstolo Paulo e na sua capacidade de poder receber do apóstolo Paulo, o tal dar e receber. Porque se calhar outras igrejas, apesar de verem a sua fundação e o seu crescimento muito do ponto de vista humano ao apóstolo Paulo, pelo que me dá a entender aqui deste versículo, se calhar não estavam muito interessados em receber do apóstolo Paulo. Ele faz-me lembrar também a igreja de Laodiceia, que dizia: cheio estou, não é? Rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas o Senhor tem de dizer: e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Lembra-me também dos Coríntios, em que o apóstolo Paulo tem de dizer: já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais. Ou seja, o que eu entendo também aqui desta passagem é que estes filipenses compreendiam a necessidade que tinham de receber instrução e ensinamento do apóstolo Paulo. Outros, infelizmente, talvez não sentissem essa necessidade. E pensemos, cada um pense para si que tipo de crente é. É um crente que admite a sua pobreza, mas que é rico? Ou um crente que pensa que é rico, mas que na verdade é um pobre, um desgraçado, porque não tem a consciência da necessidade que tem de dar, de se dar primeiramente a si mesmo e depois ao Senhor e depois também aos outros, e pode resultar também em contribuição financeira, porque este é um bom exemplo que nós temos aqui dos filipenses. Graças a Deus. Ainda desculpem, só queria acrescentar algo que aí há 2 semanas uma irmã compartilhou comigo, e ela disse-me que foi a uma igreja em que se reunia num espaço muito maior que o espaço onde a gente se reúne aqui. É um espaço muito mais bonito, um espaço grande, e via-se que de facto que aquela igreja deveria ter posses. E depois ela disse-me assim: mas infelizmente estavam lá 8 pessoas só, costumam ir assistir 8 pessoas. E aí vemos a contradição, quer dizer, do que é que nos adianta termos muito dinheiro e não termos substância, que é de facto termos a igreja com almas
possam ouvir e possam aprender. O espaço estava vazio. Bem, depois de vocês terem falado, eu então agora vou dizer qualquer coisa breve também. E naquilo que eu vou tentar dizer breve, ainda no versículo 15, é o seguinte, vocês pensem bem nisto. Nós temos aqui um crente, que é o apóstolo Paulo, que diz isto a estes crentes. Bem sabeis, também vós, ó Filipenses. E às vezes nós não temos bem a consciência. É importante que a gente também saiba bem. Porque eles sabiam bem. E o que é que eles sabiam bem? Sabiam bem, diz ele no versículo 15, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, eu já falei sobre o princípio do Evangelho, e agora queria dar a ênfase não ao princípio do Evangelho, que já falamos sobre isso, mas eu quero dar ênfase àquilo que ele diz, que é parti da Macedónia. Quando eu parti, quantos há que deixam de partir porque não têm apoios financeiros? Quantos há que não vão, que não fazem, que não se dedicam, porque estão à espera não sei do quê? E este crente avançou. Quando parti, ato consumado, ele partiu mesmo, sem o apoio de ninguém, dos que podiam, dos que tinham, dos que podiam dar substancialmente. E foi apenas com os que deram pobremente. Mas foi. Isto é muito importante. E isto vem entroncar naquela conversa que nós estávamos a ter há bocado, antes do estudo começar, do encorajamento que é necessário ser dado a alguns que estão à espera não sei do quê. Estão à espera das melhores condições, estão à espera das condições ideais, para se chegarem à frente, para fazerem o serviço, para fazerem a obra. E eu aqui repito aquilo que eu disse então. Não estejam à espera de nada. Contem com o Senhor. Nós temos que contar com o Senhor. Nós temos que ir na força do seu poder. Nós temos que ir nele, com ele. E mais nada. Aliás, com o Senhor temos tudo. E sem ele não temos nada, ainda que tenhamos tudo. E, portanto, este é um aspecto importante. O segundo aspecto importante que também gostava de referir. Portanto, espero que tenham compreendido. Versículo 15. Ele partiu, não é? Sem que as igrejas tenham chegado à frente. E ele não deixou de partir. Ele não deixou de realizar. Ele não deixou de fazer. Irmãos, se o Senhor põe no vosso coração para fazer uma obra, façamos a obra. Não importa se olhamos para o lado e olhamos para as circunstâncias e entendemos que se calhar com umas determinadas circunstâncias iríamos. Não. Nós para irmos só precisamos de uma coisa. É o Senhor? O Senhor diz? O Senhor manda? O Senhor impele? Estou à espera de que circunstâncias? Ainda há dias, e está aqui a Joana, e ela sabe o que eu lhe disse, ela colocou-me uma determinada pergunta sobre uma determinada decisão. Gostava de ouvir a minha opinião. E eu virei-me para ela e só lhe disse assim: se o Senhor te mostra, avança. Agora, não avances por circunstâncias. Não avances por circunstâncias. Lembras disso? Não tomes decisões por circunstâncias. Toma decisões porque o Senhor mostra essas decisões, não por circunstâncias. Paulo não avançava por circunstâncias. E mais, e as circunstâncias não impediam que ele avançasse. É que nós às vezes podemos avançar por circunstâncias e avançamos mal. Porque o Senhor não quer e nós deixamos-nos embevecer pelas circunstâncias. Não é por circunstâncias. As circunstâncias nem nos devem entusiasmar, nem as circunstâncias nos devem como? Desanimar. O que nos deve entusiasmar é o Senhor e não as circunstâncias. E que o Senhor nos ajude nisto. Segundo o pensamento do versículo 15, e já disse o suficiente, penso eu, sobre isto, que está aqui no versículo 15, que é com respeito a dar e a receber. Isto também é um aspecto importante. E se pegando nas palavras que nós ouvimos do Dário há bocado, reforçadas pelo Nando e pelo nosso irmão Daniel, pegando nas palavras que vocês disseram quanto ao dar, referindo-se e dando ênfase à parte espiritual, eu penso que a parte material também está aqui incluída, mas também está a parte espiritual sem dúvida.
até porque depois ele no versículo, quanto à parte material, vocês vão de reparar que ele depois chega ao versículo 19 e diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. A parte material está aqui muito em foco, mas não tenho dúvidas que também está ali a parte espiritual. E a parte espiritual é mais importante que a parte material. E quando eu estou a dizer isto, não estou de forma alguma a diminuir a força que vocês quiseram dar ao pensamento. Antes, pelo contrário, quero lhe dar ainda mais força. Porque se nós temos aqui o dar espiritual, isto também é muito importante. Sabem porquê? Porque ele diz assim, vamos ler outra vez o versículo 15. Bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber. Se quiserem levar para esse lado, é assim, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito do receber. Ou seja, nenhuma igreja estava disposta a receber, e sobre isso ainda agora o Daniel enfatizou ainda mais, porque houve crentes a quem Paulo quis dar e foram ingratos, a quem Paulo quis dar e recusaram, a quem Paulo quis dar e não quiseram saber. E aqui surge aqui uma coisa muito importante. Isto é muito importante. Temos um ministério. Falamos às pessoas. Ministramos às pessoas. E o resultado é zero. Zero. Temos que partir. Podemos ficar desanimados. Mas vou partir como? Até aqui tudo o que eu fiz deu em nada. O que eu ministrei ninguém aproveitou. E eu agora vou partir para ter outro insucesso. Ele não se deixou vencer por isso. Não quiseram receber, mas partiu. Partiu. Irmãos, vocês nunca desanimem se servindo não há resultados. Não há feedback, como dizem os ingleses. Não há retorno. Não há retorno. Reparem numa coisa. Sirvamos o Senhor. É o Senhor que manda, servamos. Estamos 120 anos a pregar como Noé e não se converte ninguém. Pregamos 120 anos. Os 120 anos não começaram com 120 anos. Começaram com um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos. E ele durante aqueles anos todos, sempre a pregar. Não havia resultados, sempre a pregar. Porquê? Porque o Senhor queria que ele pregasse. Chegou ao fim dos 120 anos, zero. Não se converteu ninguém. E agora? Noé é chamado amigo de Deus. Noé é um homem fiel. Noé está na galeria dos heróis da fé. Eu conheci um homem, eu já tive a ocasião de dizer isto aqui, na Inglaterra, quando eu fui lá a certa ocasião, que eu conheci a pregar às pessoas perdidas, particularmente aos muçulmanos. Eu estava a pregar aos islâmicos no Hyde Park em Londres. E depois tive o privilégio de ter privado com ele. Tive o privilégio de ele me ter convidado para ir à igreja onde ele se reunia. Tive o privilégio de ir jantar à casa dele com outros crentes no outro dia da semana. E nesses privilégios que tive, e das várias conversas que tivemos, e foram muitas, fiquei a saber que aquele homem tinha sido missionário no Irão durante 10 anos. E dizia-me ele assim a mim: não tenho conhecimento que alguma alma se tenha convertido. E eu estava perante um gigante. Eu tinha a sensação que estava perante um gigante. Um gigante que me dizia: não tenho conhecimento que uma alma se tenha convertido. Eu um dia vou chegar ao pé de Noé e vou estar ao pé de um grande homem de Deus que nenhuma alma se converteu. A nossa fidelidade, o nosso ministério, a nossa fidelidade em suma, não se mede por resultados. Mede-se pela nossa relação com Deus. Que Deus nos ajude. Se houver mais alguém que tenha algum pensamento, se não, ficamos por aqui. Mas se alguém tiver, faz favor. Só para corroborar. Força. O próprio apóstolo Paulo diz que em 2 Timóteo 1,15: bem sabes isto, que todos que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Ou seja, por esta altura, perto do tempo da sua partida, a partida estava próxima e ele tinha consciência. E ele podia ficar desanimado. Exatamente. Mas o que é que ele diz? Combateu o meu combate, acabei a carreira, agora dei fé. Fez o trabalho que tinha a fazer. Agora, eles não quererem receber mais dele, e nós temos que depois... Isso podia tê-lo feito desanimar. Exatamente. Para as outras conquistas. Daniel, hoje eu e tu não estaremos aqui, pá. Exatamente. Nós às vezes olhamos a curto prazo, não olhamos a longo prazo. E eu nem sei o que é que vai acontecer quando eu partir. Eu não sei.
Da tal inércia. Da tal inércia. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu estou a dizer eu, mas qualquer um de nós. Naturalmente. Eu não sei. Bom, alguns de nós vamos ficar surpreendidos com o que vai acontecer depois de nós já cá não estarmos. E graças a Deus porque nós percebemos o que eu queria dizer. E abraçamos. E espalhamos. Portanto, vocês não desanimem. Epá, vocês nunca desanimem por curto prazo. E tal, não sei o quê. Então, e qual é o problema? O inimigo parece que está a conquistar. O inimigo parece que está a ganhar terreno. E qual é o problema? Não são mais os que estão connosco, como eu li há bocado, daquilo que eu escrevi ao Cristóvão. Não são mais os que estão connosco do que os que estão com eles. Mas eu olho à minha volta e não vejo ninguém. Mas a verdade é que estão mais connosco. É preciso ter olhos para ver o que os outros não veem. E nós temos que ver o que os outros não veem. E só vê quem anda por meio da fé. Porque quem anda por meio da vista é cego. É uma contradição quase, não é? É um chamado paradoxo. Mas a verdade é que quem anda por vista é cego. E quem anda por meio da fé é que vê. E é isto. Até me custa acabar a carta aos Filipenses. Estamos quase no fim, mas ainda não chegamos. Mas até me custa, porque isto é tão bom, pá. E eu vou-vos dizer uma coisa. Sabem que uma das cartas mais maravilhosas, para mim, que eu estudei na minha vida, já estudei várias vezes, várias, já não sei quantas, mas já estudei várias vezes, é a carta aos Efésios. É a carta das regiões celestiais. É a carta que nos leva lá, que nos guinda aos patamares superiores. É a carta que nos guinda aos píncaros. A carta aos Efésios é fantástica. Vamos usar a carta aos Efésios? A carta aos Efésios é fantástica. Eu amo a carta aos Efésios. A carta aos Efésios é fantástica. Mas sabem, aliás, já agora só uma curiosidade. Eu tenho estado a versejar a carta aos Efésios. E só para vocês, para quem anda mais distraído, já estou no capítulo 6. Comecei no capítulo 1 e versículo 1. A fazer quadras. Há dias com mais, outros com menos, mas quadras. Não estou preocupado com as quantidades, é tal coisa, a gente não está preocupado com as circunstâncias. Quadras sobre a carta aos Efésios. Não é versejar a carta aos Efésios, é versejar os pensamentos que veiculam na carta aos Efésios, ou melhor, veicular alguns pensamentos que a carta aos Efésios veicula. É uma forma de ministrar a carta aos Efésios em verso. De uma forma limitada, porque naturalmente é tudo limitado. Qualquer ministério que a gente exerce é sempre limitado. Mas muito mais limitado é tratando-se de versejar. Porque o versejar limita bastante. Mas a carta aos Efésios é fantástica. E eu dou graças a Deus pela carta aos Efésios. Mas eu digo-vos uma coisa. Eu gostei muito de dar esta carta aos Filipenses. Irmãos, já agora vou-vos dizer outra coisa. Qualquer porção das Escrituras que a gente estuda é fantástico. Porque é a palavra de Deus. E nenhuma é superior à outra. Eu não sei se algum dia ainda estudarei aqui a carta não, o livro de Levítico. Mas é obra. Mas é obra. É tão palavra de Deus quanto é Efésios. E Filipenses. O que é importante termos a noção é palavra de Deus é palavra de Deus. E não há porção que seja superior a outra. Toda ela. Toda a palavra, diz Paulo, é divinamente inspirada. Não diz que é alguma. É toda ela. E a apta, toda ela, para instruir, para redarguir, para instruir em justiça, para ensinar, para corrigir, redarguir, instruir em justiça. Agora podem-me faltar aqui alguns dos termos, mas vocês sabem. E pronto. Mas é só para dizer aqui uma pequena nota. Eu gosto da carta aos Filipenses. Tem sido tão boa a carta aos Filipenses. Tem sido tão consoladora, tão encorajadora, tão edificante. Não se esqueçam de um pequeno pormenor da carta aos Filipenses, por favor, no meio disto tudo. A humildade que ela defende. É o segredo.
de quem quer ser usado por Deus. Nunca se esqueçam da humildade. Se há nota na carta aos Filipenses, para mim, nem é tanta alegria. Também é, claro, é a carta da alegria. Mas é humildade. Aliás, eu não conheci nenhum humilde até hoje que não fosse alegre. Isso talvez explique tudo. Como é que é, Nando? Ficamos por aqui? Pronto.